Oi pessoal, sou Rodinei Candei e vou falar sobre a onda de violência envolvendo indígenas no Rio Grande do Sul. Uns dias atrás, o jovem Nathan Rockman, de 21 anos, saiu com um amigo da pizzaria da cidade de Faxinalzinho em direção a Benjamin Constant do Sul. Quando passavam pela reserva indígena de Votor, sofreram um atentado e Nathan foi assassinado com um tiro no pescoço. Esse menino poderia ter sido o filho de qualquer um de nós. Em 8 de março, um indígena de 22 anos foi morto a tiros na mesma reserva e outros 8 ficaram feridos durante briga generalizada. Na mesma região, em 2014, um grupo composto de 26 índios perseguiu e matou 2 agricultores, porque os 2 passaram em um bloqueio que os indígenas tinham feito na estrada. Essa semana, indígenas sequestraram um adolescente de 13 anos na reserva do Ligeiro, no município de Charrua, sendo perseguidos pela polícia militar, que conseguiu resgatar a jovem e prender um dos criminosos. Há alguns dias, também em Charrua, foi feito um arrastão, sendo assaltados um caminhão e veículos que passavam pela reserva. É importante mencionar que a Força Nacional está instalada em Charrua em função de conflito anterior entre grupos indígenas rivais, onde houve a expulsão de mais de 300 pessoas da reserva e um incêndio de 90 casas. Também, há uns dias atrás, houve o assassinato de um jovem indígena na reserva de Ventarra, ali perto, no município de Erebango, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Os tiroteios entre grupos rivais se tornaram corriqueiros nessas áreas indígenas. Nas cidades de Sananduva e Cacique Doble, onde um grupo de índios dissidentes da reserva de Charrua invadiu uma área particular, seguiram-se a prática de inúmeros crimes violentos, com ameaças, extorsões, espancamentos, tentativas de homicídio. A sequência de crimes só diminuiu após uma operação que reuniu mais de 200 homens da Brigada Militar e da Polícia Federal, que acabou com 11 pessoas presas e condenadas. Situação parecida aconteceu antes em Mato Castelhano. Em Tenente Portela, assaltantes de bancos se uniram ao cacique da reserva do Guarita e praticavam assaltos na região, se refugiando dentro da área indígena. Investigações do Ministério Público apontam que as reservas indígenas se transformaram em refúgio seguro para as facções criminosas de índios e não índios. As áreas indígenas foram se transformando em territórios sem lei, onde não há qualquer garantia e a falta de segurança pública é completa. Isso começou mais intensamente no início da década de 2000, quando começou uma leva de invasões de áreas particulares por indígenas que reivindicavam demarcações. As ações foram patrocinadas pelo Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, com apoio do então governo do Estado do Rio Grande do Sul, que era do Partido dos Trabalhadores, FUNAI e Ministério Público Federal. Para consolidar as invasões, o governo do Estado impedia que a Polícia Militar fizesse as reintegrações de posse, afirmando que a competência seria somente da Polícia Federal. Como o governo federal do então presidente Lula também era cúmplice das invasões, nada era feito e os proprietários foram expulsos de suas terras. Se tratava de uma mentira que induzia em erro os agentes públicos e mesmo os indígenas, pois o artigo 144 da Constituição Federal determina que a competência para o policiamento ostensivo e preventivo cabe às polícias militares dos estados, tendo a Polícia Federal apenas atribuição de polícia judiciária em crimes envolvendo os interesses da União. A crise de violência nas reservas indígenas é resultado dessa política que impediu os serviços de segurança de serem prestados nas áreas indígenas, que se transformaram em territórios sem lei. Os grupos que tiveram mais dinheiro e mais armas se impuseram com violência aos demais. Não há Estado de Direito nas reservas indígenas. Afora as vítimas não índias, como o menino Nathan, as maiores vítimas dessa violência são os próprios índios. A culpa disso é a concepção equivocada pregada pelo CIMI, pela FUNAI e pelo Ministério Público Federal, que exclui as pessoas indígenas dos direitos constitucionais básicos, como a vida, a inviolabilidade do domicílio e de não serem presas sem o devido processo legal. Não é aceitável existirem pessoas acima da lei com foro privilegiado, mas também não podemos aceitar que pessoas abaixo da lei para as quais as normas legais não se aplicam, deixando-as à sua própria sorte. Nas reservas indígenas, de acordo com a vontade do grupo dominante, as pessoas podem sofrer todo tipo de violência, serem expulsas de suas casas e mesmo serem presas sem qualquer fundamento legal.
Por culpa de antropólogos e indigenistas, criou-se um subsistema jurídico onde vigora a imposição pela força e onde a pessoa humana não tem qualquer valor. Mas isso não é a razão da violência. Antropólogos, ONGs, FUNAI e o Ministério Público Federal são contra as iniciativas dos indígenas para produzirem adequadamente em suas áreas, se desenvolverem plenamente e conquistarem autonomia financeira. São comuns as ações do MPF, como aconteceu em Chapecó, criminalizando parcerias indígenas com não indígenas, o que leva as comunidades de índios para o isolamento, a pobreza, a indigência e a dependência do assistencialismo estatal. A falta de perspectiva, a completa falta de limites e a grande ociosidade entre os índios são razões de envolvimento dos jovens indígenas com drogas, gerando mais violência e criminalidade. A solução é o estabelecimento de serviços públicos de qualidade nas reservas indígenas, principalmente de segurança pública preventiva e ostensiva pelas polícias militares dos estados, sujeitando qualquer infrator aos rigores da lei. Isso resolverá a violência, mas é essencial que se garanta aos indígenas o direito de se desenvolver economicamente como qualquer brasileiro, o que lhes resgatará da situação de indigência e marginalidade. Nos Estados Unidos, a tribo Seminole é milionária, sendo proprietária de vários cassinos e da rede Hard Rock Café. Sua aldeia pode ser equiparada a qualquer cidade americana. Os indígenas brasileiros devem ter o direito de se desenvolverem, de terem atividades econômicas rentáveis, sendo-lhes garantidos os direitos básicos que a Constituição estabelece, mas também devem se sujeitar ao cumprimento da lei como qualquer cidadão brasileiro que são. Solução? A lei deve ser para todos.